Olá, meu boa noite a todos que estão nesse momento nos assistindo. Com certeza é um privilégio, como povo de Deus, estarmos conectados nesse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Culto de quarta-feira à noite, culto dedicado à oração. Vivemos um momento tão difícil na nossa história. Com certeza, mais do que nunca, tem sido importante estarmos em oração, principalmente intercedendo e orando uns pelos outros. Por isso eu convido você para que feche os seus olhos aí onde você está e oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Pai maravilhoso, mais uma vez obrigado porque nesta quarta-feira temos a oportunidade de, através da oração, nos achegarmos ao Teu santo trono. Portanto, ó Deus, receba as nossas vozes, receba as nossas vidas, ó Pai, que Teu Santo Espírito possa estar nos guiando a todo momento. Que tudo aquilo que for realizado aqui nessa programação, nessa noite, seja somente para a Tua honra e Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Céus cantai,
Nesse momento tão difícil que estamos passando por conta da pandemia, muitas pessoas têm procurado, através da amizade, pedindo oração por algum membro da sua família. Eu queria dizer para vocês o seguinte, baseado na palavra de Deus. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Ouvimos notícias, e inclusive de pessoas bem influentes, atribuindo a ideia de tirar a Bíblia da escola, de não permitir mais orações em escolas, e tudo isso não agrada a Deus. E quando vem uma catástrofe, uma pandemia, as pessoas correm e cobram aonde está Deus. E eu quero citar nesse momento um texto bíblico que tem a resposta para tudo isso. Ele está no livro de Êxodo, no capítulo 15, e o verso 26, que diz assim: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Nesse momento nós vamos estar orando por todos aqueles que estão enfermos, por todas as famílias, e que, através dessa oração, você possa sentir a presença de Deus em sua vida. Eu te convido, aí onde você está, a se ajoelhar e vamos orar a Deus. Querido Deus, amado Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença e queremos entregar em Tuas mãos, ó Pai, a vida de todas as pessoas que estão com enfermidades por conta do vírus, por conta dessa pandemia, ó Pai, que está assolando não só o nosso país, mas o mundo. Pai querido, em todo o mundo tem pessoas sofrendo, ó Pai, por causa dessa doença. E nós queremos, nesse momento, estar colocando em Tuas mãos pessoas que têm pedido oração pelos seus familiares. Lembramos do André, Pai, irmão da nossa irmã Gláucia. Lembramos também do João e o Antônio, Senhor Deus, Ventura, que estão hospitalizados, que estão passando por um momento bem difícil, Senhor Deus. Queremos colocar em Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor opere a cura. E de uma forma muito especial, Pai, nós queremos colocar também todas as pessoas, ó Pai, da área da saúde, os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, atendentes, Senhor Deus. Tu sabes que eles estão na frente da batalha, Senhor, e estão correndo risco. Muitos deles já estão doentes, ó Pai, não podendo trabalhar para atender os outros pacientes. Então eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor atue na vida dessas pessoas que trabalham na área da saúde, e o Senhor possa curá-los, para que eles possam ajudar a outros se curarem também. Pai amado, dai-nos força, fé, para continuarmos sempre buscando a Tua presença, estando ao Teu lado em todos os momentos, pedindo para que o Senhor caminhe em todos os momentos e possamos deixar o Senhor fazer parte na nossa vida por completo, ó Pai. Aonde estivermos, o Senhor pode estar conosco e que nós possamos fazer somente aquilo que lhe agrade. Pai querido, Pai amado, eu te peço uma bênção especial também a esse amigo ou amiga que está nos assistindo. Que o Senhor, nesse momento, possa derramar uma bênção muito especial na vida desta pessoa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.
acordar e o sol não quisesse mostrar, eu estarei sempre aqui. E se as trevas trouxerem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estarei pra ser sua calma, pra dar paz à sua alma. Estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo ou lutando, sou o seu Deus. Estou sempre aqui. Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. Eu estarei sempre aqui. Sempre aqui estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo. E estarei sempre aqui. Quando o tempo fizer nossa história e esse dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida. Estarei sempre aqui. E como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado. Sempre aqui. Olá, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao nosso culto de oração, esse culto de quarta-feira, tão importante, tão abençoado, onde temos a oportunidade de dedicar um tempo especial para orar a Deus, fazer também oração intercessória, por várias pessoas, por pedidos específicos e gerais também, e chegamos ao momento, então, onde também temos a oportunidade de refletir um pouco mais acerca da palavra de Deus, então ouvir a sua voz falando conosco. E nesse momento, então, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia em sua mão uma vez mais, para que possamos continuar o estudo do nosso tema sobre a oração modelo. Já pode abrir em Mateus capítulo 6, eu vou abrir a minha aqui também, junto com vocês. Mateus capítulo 6, e lá estará o texto, então, da nossa reflexão. Na primeira parte
ou melhor, no versículo 11, ok? Versículo 11 completo será então a nossa próxima declaração que estudaremos a respeito da oração do Senhor. Mateus 6, 11. Abra sua Bíblia, feche seus olhos e eu vou te convidar então para mais uma vez orarmos ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, Senhor Deus maravilhoso, te agradeço neste momento, nesta noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido, tem cuidado de nós. De maneira especial, quero te pedir neste momento que o Senhor ilumine a nossa mente ao estudarmos a sua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude também a praticar as lições aqui aprendidas. É o que pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, essa noite, então, a próxima declaração da oração do Senhor que iremos estudar está no versículo 11 e diz o seguinte, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a declaração que nós vamos estudar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E deixa para início de conversa eu te dizer uma coisa. Preocupação com o pão diário é só para alguns ou para todos? Eu me lembro de uma vez em que eu e minha esposa trabalhávamos na casa de um casal bem-sucedido financeiramente. E eu acompanhei, então, uma vez, a esposa do patrão e nós fomos fazer algumas compras. Comprar alimentos para suprir, então, as necessidades da casa. E ao retornarmos, daquele local, do supermercado, ela fez uma declaração, que eu vou mencionar aqui para vocês, que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui. Eles eram bem-sucedidos financeiramente, como citei anteriormente, mas ela disse assim, poxa, que coisa, né? A gente trabalha e vive só para isso, só para comprar comida. E deixa eu então falar uma coisa para vocês a partir dessa declaração. Preocupação com o pão diário é uma preocupação de todo ser humano. Não importa se é rico, se é pobre, a nacionalidade, enfim, não importa. Preocupação com o pão de cada dia, com o sustento diário, é comum a todo ser humano. Não importa quem seja, a função que exerça, a posição que tenha, todos temos, naturalmente, esse tipo de preocupação todos os dias. E essa é a primeira declaração que eu quero fazer para vocês essa noite. Então, nisso, nós temos um ponto em comum. Todos nós nos preocupamos diariamente com o que precisamos para nos manter, nos sustentar. E eu quero mencionar aqui um relato para vocês da Bíblia, que servirá então como pano de fundo ou como ilustração para que possamos compreender melhor essa declaração de Jesus ao dizer na oração modelo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como pano de fundo, eu quero mencionar a você um fato que aconteceu durante a história do povo de Israel, quando eles foram libertados do Egito e foram para o deserto a caminho da terra prometida. O relato completo eu vou pedir para que você leia depois em particular. Não vamos ler nenhum texto aqui na íntegra, eu vou mencionar a história, é possível que você já conheça, se quiser conhecer com mais detalhes, caso não se lembre de todos os detalhes, está escrito em Êxodo, capítulo 16. Você pode ler no momento que for melhor para você, não tem problema nenhum, tá bom? Inclusive, se quiser acompanhar enquanto eu menciono alguns fatos aqui, sinta-se totalmente à vontade. Lá em Êxodo 16, quando o povo está no deserto, o povo precisa de alimento, num determinado momento singular de sua caminhada rumo à terra prometida. E aí, Deus então provê um alimento para eles muito especial. Que alimento é esse? O maná. E o maná, e a maneira como Deus fazia para fornecer o maná ao povo, então servirá de pano de fundo para a nossa reflexão desta noite. O que era o maná? O maná era algo que Deus enviava do céu, vinha literalmente do céu,
e caía todas as manhãs, diariamente, e ficava como um orvalho no início da manhã, e o povo tinha que sair e colher então o maná, que ficava depositado como orvalho sobre o chão, sobre a terra, sobre tudo o que havia ali. Eles tinham então que colher o maná nas primeiras horas da manhã, porque se o sol esquentasse, ele derretia e eles não teriam mais o maná. Você pode ler isso com mais detalhes em Êxodo 16. E a primeira coisa que eu quero mencionar e extrair de lição desse episódio e da declaração de Jesus na oração do Senhor é o seguinte: de onde veio o maná? Quem foi a fonte? De onde é a origem deste alimento que sustentou então o povo no deserto por muito tempo? E eu digo para você, a origem e a fonte do maná é Deus. Foi Ele que enviou, Ele que forneceu isso para o povo e fornecia diariamente. Todos os dias o maná estava lá, por quê? Porque Deus enviava o maná. Deus provia o sustento, Deus provia o alimento, todos os dias. Então a primeira coisa que precisamos entender é que a origem do sustento do povo vinha do céu, vinha de Deus. E deixa eu mencionar algo para vocês. Eu me lembro que quando eu era criança, eu assistia alguns filmes em desenho a respeito da libertação do povo de Israel e sua caminhada em direção à terra de Canaã. Muitos filmes, desenhos, talvez você tenha visto, seus filhos tenham visto e vejam ainda hoje. E eu me lembro de pelo menos um que eu assisti, quando chegava na cena do maná cair. O que acontecia? Pelo menos eu percebi assim quando era criança. Vinham pães já prontos, que caíam do céu, e o povo pegava e já comia aquele pãozinho assadinho ali, já pronto, né, para o consumo. Mas eu quero comentar algo com você, que é a respeito de como era o maná. Qual era o aspecto do maná, no que ele consistia e para que ele servia. A Bíblia diz que o maná era como semente de coentro. Já viu semente de coentro? Aquelas bolinhas bem pequenininhas assim? A propósito, você gosta de coentro? Já comeu coentro alguma vez? Eu vou abrir um parêntese aqui e contar algo particular para vocês. Eu já vi semente de coentro e, particularmente, dizem alguns que o coentro divide a humanidade em 2 grupos. Sabia disso? Como assim o coentro divide a humanidade em 2 grupos? Sim, em 2 grupos. Os que amam e os que não suportam. É assim que o coentro divide a humanidade em 2 grupos. E deixa eu dizer algo para vocês. Minha esposa e eu fazemos parte do grupo que ama coentro. A gente coloca coentro em tudo sempre que tem oportunidade. A gente coloca coentro no molho, na sopa, no feijão, na salada e, inclusive, aqui na cidade de Blumenau, foi a primeira vez que nós provamos um patê maravilhoso de coentro feito pela irmã Priscila Rodrigues. Ou patê abençoado. Para quem gosta de coentro, para quem ama coentro, olha, não me chama não que é perigoso, viu? É perigoso. Mas a verdade é essa. De fato, tem pessoas que gostam muito de coentro e outras nem tanto. E para você que já viu as sementes do coentro, então você vai ter uma ideia mais próxima de como era o aspecto, ou pelo menos o tamanho do maná. Na verdade, em poucas palavras, o maná era uma espécie de farinha, de matéria-prima, que servia para o povo, então, preparar o seu alimento. Eles pegavam aquilo ali e faziam o que queriam, davam a forma que queriam, cozinhavam na água se quisesse, assava no fogo se quisesse, e assim por diante. Então, isso era o maná. Era uma espécie de matéria-prima enviada do céu, cuja fonte era Deus, que tinha tudo ali que eles precisavam para a sua sobrevivência,
para suprir todas as suas necessidades físicas, pois foi um alimento preparado por Deus e vindo do céu. E o que isso mostra para nós, queridos? Mostra o seguinte, e aqui nós vamos então aplicar essa questão. Em primeiro lugar, que quem nos mantém é Deus. Ele é a fonte, Ele é a origem do nosso sustento, do nosso mantimento de cada dia. Além disso, podemos também extrair a preciosa lição de que todas as bênçãos, tudo o que há de bom, vem dEle, vem de Deus. E precisamos sempre nos lembrar disso, inclusive quando buscamos a Deus em oração. Mas há um segundo aspecto também muito importante que podemos extrair dessa história do maná e que também certamente motiva a declaração de Jesus: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Há uma expressão em latim que a primeira vez que eu ouvi foi em uma aula de história na escola, ainda no ensino fundamental, chamada carpe diem. Talvez você já tenha ouvido falar alguma vez nessa expressão carpe diem, que significa aproveitar o dia. Exatamente isso, aproveitar o dia. De que maneira? Da melhor maneira possível, o máximo possível. Tanto quanto seja possível, eu devo aproveitar o dia, aquele dia. Ou seja, o hoje, o presente. E baseado nessa expressão, eu quero dizer o seguinte para você: não desperdice o dia de hoje. Não desperdice o presente que Deus concede a você, que é o hoje. Aproveite ao máximo cada dia de vida que você tem. Carpe diem. Aproveite o dia. Não desperdice o hoje. Não desperdice o presente. Baseado nisso, Deus nos ensina também através dessa ilustração, dessa didática com o povo de Israel, que eles não só precisavam aproveitar o seu presente, porque todos os dias eles tinham que colher o maná não sobrava para o dia seguinte. Se eles pegassem uma porção maior, desnecessária para aquele dia e guardassem para o dia seguinte, a Bíblia diz que estragava, dava bicho, não ficava para outro dia. Eles tinham que pegar a porção para aquele dia e aproveitar naquele dia, o hoje, o presente, o agora. E com isso Deus estava ensinando preciosas lições para o seu povo, a qual também podemos extrair preciosas lições para nós hoje, para a nossa vida hoje. E queridos, além disso, Deus queria ensinar para o seu povo algo muito importante. Eu vou falar com todo carinho isso para vocês. Deus estava querendo ensinar para o povo de Israel que todos os dias nós somos dependentes de Deus. Dependência, essa é a palavra. Esse é o termo. Precisamos reconhecer todos os dias o quanto nós somos dependentes de Deus. E eu te pergunto, você enxerga isso em sua vida? Você reconhece que todos os dias, para você acordar, levantar da sua cama, abrir os olhos, respirar, ter o seu sustento, você depende de Deus? Você reconhece isso em sua vida diária? Você reconhece isso ao fazer suas escolhas e decisões? Você reconhece isso em cada passo que você dá na sua vida? Deus estava querendo ensinar para o povo que eles tinham que reconhecer e entender que eles eram, assim como nós somos, dependentes de Deus todos os dias da nossa vida. E essa é uma grande e preciosa lição que precisamos compreender. Queridos, assim como o povo de Israel precisava recolher o maná diariamente, também precisamos de alimento celestial diariamente.
Sabe, queridos, Jesus uma vez disse que Ele é o pão do céu. Uma vez Ele disse que a palavra de Deus lhe servia como alimento principal e mais importante de todos. E precisamos entender isso. E eu te pergunto, queridos, você tem se alimentado diariamente do pão espiritual que é Jesus? Você tem se alimentado diariamente do maná do céu, que é a palavra de Deus? Vou dizer algo aqui para vocês. Infelizmente, muitos hoje têm feito longos jejuns do pão do céu. Longos jejuns da palavra de Deus. Mas em contrapartida, tem se empanturrado do pão do mundo e de tudo que ele oferece, sem nenhuma restrição, sem nenhum senso crítico. Tudo que o mundo oferece, todos os dias, se alimenta cabalmente, sem limite algum. Mas do pão do céu, da palavra de Deus, fica tanto tempo de jejum. E eu te pergunto, querido e querida, qual que é a minha situação nesse sentido? Será que estou de jejum da palavra de Deus? E estou me excedendo do pão do mundo? Se for esse o caso, eu faço um apelo para você nesse momento. Peça a Deus que te ajude a fazer jejum do pão do mundo e se empanturrar da palavra de Deus em sua vida. E as consequências só serão bênçãos, felicidade e vida eterna. Não esqueça disso. Há mais um aspecto, o terceiro e penúltimo aspecto que eu quero mencionar para vocês, dentro dessa questão que nós estamos refletindo nessa noite. Mais uma lição que podemos extrair do que Deus quer ensinar com o pão nosso de cada dia nos dai hoje, com o pão que Ele mandava para o povo, o maná que Ele mandava para o povo no deserto, diariamente, todos os dias. Mais uma lição que nós podemos aprender é a seguinte, que não precisamos ter medo do futuro, se Deus for o Senhor da nossa vida e direcionar os nossos passos. Você tem medo do futuro? Tem medo do que pode acontecer com você amanhã, depois, mês que vem? Deus diz para você, não tenha medo. No verso 25 do mesmo capítulo 6 de Mateus, Deus fala para os seus discípulos no mesmo discurso, um pouco depois dessa oração, Ele fala, não andeis ansiosos. Você conhece alguém que é muito ansioso? Você é muito ansioso? Ansioso demasiadamente? E o que é a ansiedade? Ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é sofrer por algo que ainda não aconteceu. E eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena sofrer por antecipação? Sofrer por algo que ainda não aconteceu, que pode vir a acontecer? Isso é ansiedade. E Deus também quis ensinar para o seu povo que eles não precisavam ter medo do futuro, porque quem cuidava deles e cuida de nós é o Deus soberano do universo, que criou esse mundo, que é a fonte da nossa vida e de nosso sustento. Se Ele for o Deus da sua vida e da minha vida, não precisamos temer o futuro. Lembre-se disso. E uma última e quarta lição que podemos extrair dessa ilustração do maná é uma questão de fidelidade. Como eu mencionei anteriormente, você pode conferir isso em Êxodo 16. Deus mandava o maná
todos os dias. Caía pela manhã, eles tinham que colher antes que o sol derretesse o maná e aí usar a porção diária daquele dia. Se eles guardassem para outro dia, estragavam. Mas tinha um dia em especial da semana que era a sexta-feira. Naquele dia, eles não só podiam, como deveriam colher porção dobrada do maná. Eles tinham que colher a porção para 2 dias. E, incrivelmente, de maneira milagrosa, somente na sexta-feira, no 6º dia da semana, quando eles colhiam porção dobrada e guardavam, então, a porção do 7º dia, do dia seguinte, do sábado, essa porção não estragava. E com isso, Deus queria imprimir na mente do seu povo a importância da obediência, da fidelidade, da santidade desse Deus que Ele é. A importância de seus filhos seguirem suas orientações. A importância de ouvirmos a voz de Deus e seguirmos. E aí o que o povo fez? Você pode ver lá no texto. Quando era sexta-feira, e aí chegou o sábado, alguns do povo saíram para procurar o maná. Isso na primeira semana em que Deus enviou o maná. Desobedecendo uma ordem direta de Deus. E quando eles saíram para procurar o maná, não tinha maná. Por quê? Porque Deus disse, e Ele sempre cumpre o que diz. E aí Deus repreende o povo, repreende a desobediência, a infidelidade, e com isso nós também extraímos uma grande lição. Precisamos ser fiéis, buscar ser fiéis cada dia mais a esse Deus que nos sustém, que nos mantém todos os dias. Temos que ser fiéis a Ele, pois Ele é digno. Por tudo que Ele fez, faz e ainda fará em nossa vida. Portanto, queridos, podemos concluir o seguinte. Primeira grande lição: todas as bênçãos vêm de Deus. Ele é a fonte. Ele é a origem. Nunca se esqueça disso. Segunda grande lição: assim como o povo de Israel precisava recolher o maná diariamente, também precisamos de alimento do céu diariamente. Nos alimentar da palavra todos os dias. É o que mais precisamos. Terceira grande lição: com Deus como prioridade em nossa vida, não precisamos ter medo do futuro. Não tenha medo, porque a vitória já está certa, pois Cristo a conquistou na cruz por nós. Quarta e última grande lição: ao sermos fiéis a Deus e suas orientações, certamente colheremos frutos de felicidade e vida eterna. E eu te pergunto, é esse o seu desejo? Quer pôr em prática essas lições? Quer colher estas bênçãos que Deus oferece? Esse cuidado diário que Ele tem para conosco? E o cuidado eterno que Ele nos oferece? Você quer que isso seja uma realidade em sua vida? Então feche seus olhos, que eu quero orar por você. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque através da sua palavra nós podemos saber de que o Senhor se preocupa conosco e cuida de nós todos os dias. Senhor, que essa verdade, que essa certeza possa confortar o nosso coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Que quando enfrentarmos algum desafio que pareça maior do que nós, que possamos lembrar que temos um Deus que é muito maior do que tudo e todos e do que o nosso desafio. Senhor Deus, que possamos reconhecer a nossa dependência de Ti. Que possamos reconhecer que precisamos do Senhor todos os dias, tanto quanto o ar para respirar ou mesmo o alimento. E que todos os dias possamos entregar a nossa vida em Tuas mãos.
para que também possamos receber o sustento diário que o Senhor nos oferece. Por isso, Pai, oramos de todo o nosso coração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos mantém, possa também cuidar de você e de toda a sua família por todos os dias da sua vida e por toda a eternidade. Amém. Vem, Senhor, inundar a minha vida com teu amor. Vem encher os meus dias de alegria e de paz. Não quero ser alguém que te ama somente pelo que pode estar. Quero conhecer-te a cada dia e te amar.